Boa noite a todas e a todos que vão acompanhar o nosso bate-papo de hoje. Hoje estamos aqui no nosso canal do Coxa de Retalho, bate-papo entre elas, com as maravilhosas Liliane Rosa e Patrícia Nascimento. Quero dar boa noite para todos que vão participar, acompanhar aqui com a gente. Pedir para vocês que forem nos acompanhar, para vocês não compartilharem direto da live, para não entrar como sala. Entre lá na minha página, Débora Machado, PSI, e compartilha direto lá da página para poder subir as interações aqui para a gente, comentários, tá bom? Então, ficar aqui esperando a participação de vocês. E aí, para iniciar o nosso bate-papo, queria pedir aqui para a Lili contar para a gente, para quem não participou da última live, como que surgiu o Coxa de Retalhos e por quê, né? Qual que é o objetivo desse nosso espaço? Bom, gente, boa noite. Primeiramente, cumprimentar a Débora pela oportunidade, pelo espaço. Cumprimentar a Paty por ter aceitado o convite. E a ideia da nossa conversa, né, da Coxa de Retalhos, surgiu assim bem aleatória. Eu fui cobrar a Débora. Olha, Débora, sabe aquele TCC que você fez sobre mulheres no poder? Então, né, vamos fazer uma live para você falar disso. E aí, né, que pegando o gancho da questão da pandemia, que muitas mulheres vêm se destacando, né, em cargos de chefia, de liderança e tal. E aí ela, então, por que você não participa de uma live também comigo e tal? E a partir disso, eu pensei, por que não, né? Por que não falar disso? Lembrei que todas nós, mulheres, temos alguma experiência de relacionamento abusivo, de relacionamento tóxico para falar. Todas nós temos, em maior ou menor grau a gente tem. E eu tive experiência mais intensa, né, com isso. Então, eu sugeri para a Débora que a nossa conversa poderia iniciar sobre relacionamentos abusivos. No mesmo dia, eu criei um blog, e esse blog se chama Coxa de Retalhos também. E nesse blog tem alguns textos de algumas mulheres que encaminharam relatos, ou textos meus, textos da Débora. Inclusive, quem quiser encaminhar material para a gente, pode mandar. Na última live, uma mulher encaminhou para mim a história dela, e aí eu pedi autorização para compartilhar, e aí compartilhei a história dela no blog, de forma anônima, claro, mas ela queria que outras pessoas também soubessem. Então, a ideia é ter um espaço para que as mulheres possam falar do que elas quiserem falar. Se quiser falar de relacionamento abusivo, fala, mas se quiser falar de outras coisas também, que são temas que a gente gosta de ouvir, outras pessoas falando, também esse é o espaço. Seu fone está fechado. Se apresenta para a gente já, aproveita que você está com a fala. Né, pessoal? Já estou íntima das pessoas. Então, meu nome é Liliane, eu sou assistente social, né? Trabalho, já atuo há 6 anos como assistente social. Minha formação além de serviço social, tenho especialização em saúde da família, com ênfase em saúde coletiva, né? E estratégia de saúde da família. Eu também tive a oportunidade de fazer alguns cursos de capacitação voltado para a questão do controle social e participação, violência, né? E essa é a minha formação profissional. Mas além de tudo isso, antes de tudo isso, na verdade, eu sou mulher e já é bastante coisa, né? Ser mulher já é muita coisa. Dispensa as graduações, inclusive. Né? Para determinados assuntos, a gente pode ser mulher, você já tem bagagem pra caramba para falar de um monte de coisa. Mas essa sou eu. Patrícia, se apresenta para a gente. Pode abrir seu microfone. Olá, boa noite. Eu sou a Patrícia, sou assistente social de formação, fiz a residência multiprofissional em saúde da família, então sou especialista na área da saúde e trabalho em UBS, em equipe de NASF. É um prazer estar aqui hoje com as minhas colegas e, que nem diz a Lili, eu sou primeiramente mulher e sou mãe também, né? Que é importantíssimo para a gente falar hoje desse tema aí que é super relevante. Verdade.
E aí, Lili, fala pra gente como que surgiu, porque hoje a ideia do tema, né, veio da Lili. E aí a gente trocou alguma coisa depois disso, mas ela falou, eu queria falar sobre esse tema. Por quê? A gente hoje vai falar sobre o autor, né, de violências e intervenções que deram certo, que vem funcionando. Então, por que você quis falar sobre isso? Bom, primeiro que é uma coisa que a gente já discute nos nossos campos de atuação. Então, por exemplo, tanto a Patrícia como eu, por nós sermos assistentes sociais, a gente já discute isso no nosso cotidiano. Então, a gente já tem que pensar num projeto de intervenção por uma família, por exemplo, de que forma que a gente vai cuidar daquele parceiro, né? Que ele continua no território. Às vezes a mulher vai embora, vai morar com a mãe, com a tia, com outras pessoas, para outro bairro, para outra cidade, mas o autor da agressão, ele continua no território. E isso é uma coisa que nos inquieta, porque, né, como que faz? Às vezes a equipe não tem muita disponibilidade, habilidade para falar disso, né? É importante deixar bem claro que aqui nós não vamos passar pano para autor de agressão, tá, gente? O papo aqui é maduro, a gente precisa ser madura para falar de assuntos maduros, né? Então, assim, a gente não está passando pano para quem agride, não é essa a ideia. Por que surgiu isso? Eu estava conversando com uma outra colega assistente social na semana passada, quando eu mandei a mensagem para a Débora, e ela me trouxe essa inquietação também. Ela falou, poxa, Lili, a gente precisa falar disso, né? A gente precisa que as outras categorias, inclusive os outros profissionais, eles se importem também de que forma que a gente vai tratar essa pessoa para que outras pessoas não sejam novas vítimas, né? Porque essa é a nossa grande preocupação, porque o cara, vai lá, ele cumpriu a pena, ele pagou o que ele tinha que pagar, ok, mas e aí? Ele vai namorar com outra pessoa, ele vai casar com outra pessoa, e aí vai ser uma outra vítima, né? E a gente vai deixar isso acontecer? Não sei, é possível, não é? Então, muitas inquietações que vão surgindo. E de como é importante, não só a nossa categoria, né, as ciências sociais, mas as outras também fazerem um coro, né, se unirem para discutir isso, para a gente ter mais possibilidade de intervir nesses casos e proteger, porque, que fique bem claro, a ideia não é passar pano para agressor. A ideia é proteger outras futuras vítimas, né, da agressão, que esse homem vai se relacionar, gente, ele vai continuar se relacionando. Quando a Lili sugeriu o tema, eu falei para ela, nossa, é muito legal a gente falar disso, porque teve uma intervenção na nossa live sobre violência contra a mulher, e foi da Patrícia sobre isso, né? A gente falando sobre violência, a Patrícia fez uma intervenção de, né, e aí, como ficam os agressores? Ela fez uma fala nesse sentido, e eu falei para a Lili, a gente precisa falar disso, e eu preciso buscar também, porque a gente fica muito focada na vítima, o que não é um erro, né? A gente fica focado ali na vítima, mas como profissionais, a gente precisa se atentar a isso, né? E aí eu fui buscar, e tem bastante elemento para a gente discutir hoje, né? E aí eu queria já iniciar a gente falar aqui o porquê que é importante a gente debater sobre o tema, né? Falar sobre tratamento para o autor de agressão. E aí eu queria começar com a Patrícia, tudo bem? Então, eu acho que quando a gente fala do agressor, é muito importante a gente ter essa separação mesmo, que hoje, esse tema, a gente vai tratar o agressor como uma pessoa também que tem um histórico de vida, que é um cidadão de direitos, e que muitas vezes essa questão da lei, como é uma lei que hoje ela é muito punitiva, e ela não traz esse cuidado de entender o histórico, né? Porque a gente sabe que o agressor, ele tem o histórico de vida dele. A gente entende que alguns agressores, eles vão trazer essa questão da agressão por entender que ele tem o poder sobre a mulher. Muitas vezes eles acham que a mulher é um objeto que, né, pertence a ele, então eu posso bater. E tem aquele ciclo todo da violência que ele acredita que quando ele bate, ele está punindo, mas a culpa sempre é da mulher. Ela que, de alguma forma, fez alguma coisa para que ele a agredisse. Só que a gente tem que entender qual é o histórico desse agressor, porque ele também já teve uma infância, ele já teve uma história de vida. E aí, se a gente for
começar a fazer uma análise dessas pessoas que hoje a gente, né, coloca aí como agressores, a gente vai perceber que muitos deles na infância, eles sofreram, né, situações de violência, eles sofreram situações de abuso, então alguns eles vêm e acabam reproduzindo todas essas questões que eles sofreram. Ou então a gente tem que pensar que a gente vive num país que ele traz um histórico aí de machismo, de patriarcado, e que socialmente é imposto ao homem que ele tem que ser macho, que ele tem que ter o poder, né, que a mulher ela tem que ser submissa, e aí essa imposição social ela adoece muito, porque dependendo do contexto familiar aonde esse homem, né, nem vamos, talvez não seja a ocasião de chamá-lo de agressor, aonde esse homem ele foi criado, aonde foi constituído essa identidade, tudo isso traga essa pessoa hoje para que ele de alguma forma entenda que para solucionar os problemas dele, ele tem que bater, ele tem que agredir, ele tem que ofender, né? E aí, quando a gente fala de, tá, então vamos olhar diferente para essa pessoa, o que, que a gente pode fazer além de punir? Lembrando que é muito importante a gente dizer que esses programas de atendimento ao agressor, né, da vítima, né, da violência doméstica, ele não se enquadra para todos os agressores, né? Que a gente sabe que, dependendo da violência, dependendo se houve um óbito, né? Cada violência especificada, isso não, o agressor ele não vai ter essa oportunidade de ter esse tratamento, de ter esse acompanhamento. Mas eu acho muito importante, e quando a gente fala para a mulher, né, a gente empodera a mulher, a gente fala que ela não é um objeto, que ela tem que lutar pelos direitos, que ela tem que identificar a violência, eu acho que a gente vai colocando esse homem de lado e a gente vai dando um certo poder a ele. A mulher, ela se empodera, mas o homem não, porque a gente não chega nele e fala, olha, não é dessa forma, vamos fazer uma reflexão, vamos pensar por que que hoje você agride, né? O que que te leva a isso? Então, eu acho que esse trabalho que a gente tende a fazer hoje com esse agressor, com esse homem, é importante para fazer esses tipos de reflexões e para a gente realmente alcançar o que a gente quer, que é essa mudança na sociedade, né? Para que a sociedade olhe diferente para esse homem, que não haja esse tipo de cobrança de que ele tem que ser esse homem macho de poder que agride, né? Que tem que olhar para a mulher como um objeto, como uma submissa. E eu entendo que muitas vezes isso tudo a gente pode se olhar. Eu sou mãe, não sei se a Débora é mãe, mas dentro da nossa casa, o que que hoje eu faço para que o meu filho entenda que ele tem que respeitar a mulher, existe a equidade de gênero, que os direitos são iguais e que ele não tem que tratar a mulher como um objeto sexual, como um objeto que ele pode ir lá e jogar fora, que ele pode agredir, né? Então, eu acho que está tudo relacionado. Obrigada, Patrícia. Começamos muito bem, né? E aí, passar para a Lili fazer a intervenção dela. Agora, quero agradecer as pessoas que estão acompanhando a gente. Já está aqui com a gente a Letícia Schiavi, a Célia, a Silvana, a Letícia Silva, a Daiane está mandando saudades, Lili, Débora, a Raque está aqui com a gente, o Walterson, o Wellington, daqui a pouco eu coloco a sua perguntinha aqui, o Wellington, que é muito pertinente, a Carla está aqui com a gente já também, e aí pedir para vocês mandarem as considerações, perguntas, que a gente vai colocando aqui no meio do nosso bate-papo, compartilha a nossa live, gente, entra lá na minha página, Débora Machado, PSI, compartilha direto de lá para os comentários chegar aqui para a gente, tá bom? Não compartilha direto da live. Lili? Então, né, é muito bacana. Também eu esqueci de falar o porquê que eu falei para a Patrícia fazer questão de colocar que ela é mãe do Carlos Augusto.
Porque quando ela traz essa questão de como nós criamos os nossos filhos, eu não tenho filhos, eu tenho só uma gata, eu sei que isso não é a mesma coisa. Mas assim, quando a gente reflete sobre a forma como a gente cria os nossos meninos e homens, né? Isso vai dizer muito sobre esses homens que serão os tóxicos, porque às vezes a gente fica, é o macho escroto, tá, mas e como que eu crio meu filho? Quais valores eu passo pro meu filho? Eu ensino meu filho que ele deve tratar uma mulher com respeito, que o desejo dela deve ser respeitado, que o direito dela deve ser respeitado. Eu ensino para o meu filho que ele não pode enxergar a mulher como um pedaço de carne, que quando um amigo dele faz uma piada com mulher, ele precisa intervir e chamar a atenção desse amigo, que quando o amigo deve pensão, ele precisa cobrar desse amigo para pagar a pensão, enfim, né? De que forma que a gente, que tipo de valor que a gente ensina, né, para os nossos filhos? E aí é importante a Paty, que tem um filho, estar aqui, porque aí é uma perspectiva que, por exemplo, a Débora um pouco melhor, porque ela tem o Gui, né, que é filho do companheiro dela, e aí ela convive bastante com ele também, ele já é adolescente, mas ele é um fofo, o Gui, inclusive. Beijo pro Gui. E ela tem um pouco mais isso próximo, só que a Paty teve essa experiência de criar o bebê desde quando ele nasceu e tudo mais, então por isso também que a gente fez questão que ela, além de tudo, né, ainda é mãe. Isso aí é muita coisa, gente, não tem noção. Em relação ao tratamento, a Paty trouxe uma coisa que eu acho muito importante, que aí levaria para uma outra discussão que seria mais profunda, que é falar do nosso sistema prisional. Não é uma discussão para hoje, né? A gente tem um sistema prisional que ele é completamente falho, a gente sabe disso, a gente sabe que ele não recupera, ele não restaura ninguém, né? A gente sabe disso. E a lógica de quando a gente pune o autor da agressão ou o agressor é a mesma. A lógica não é restaurar esse homem para que ele volte para a sociedade fazendo uma crítica da ação dele, da atitude dele, que ele saia de lá uma pessoa melhor. Muito pelo contrário, né? A gente sabe como as pessoas saem do nosso sistema prisional. Inclusive, tem uma autora que eu gosto muito, que é a Suzane Jardim. Ela é uma historiadora e ela produz, né, artigos, escreve, faz debates sobre essa questão do sistema prisional no Brasil, e tem uma visão que eu gosto muito, que é uma visão que tem muito, né, afinidade com o que eu penso. Depois, se as pessoas quiserem acessá-la, né? E a questão de tratar o autor da agressão, ela passa muito por isso, de enxergar como alguém que cometeu um crime, óbvio, né? Mas que precisa, diferente, não, dos outros crimes também, mas quando a gente fala de violência contra a mulher, esse cara, ele vai voltar para a família dele. E aí ele não tem mais aquela mulher, mas aí ele tem uma sobrinha, ele tem a tia, ele tem a mãe, ele tem outras mulheres da família que podem sofrer com essa violência. Ou a futura mulher pode sofrer com essa violência. Ele mesmo sofre com essa violência. Porque o processo da violência não é uma coisa que é externa apenas. Quem agride também sofre, né? Não estou de novo, não estou passando pano para agressor. A gente tem que ficar falando, né? Porque a gente está num momento de muitas polaridades e aí às vezes a gente fala algumas coisas, as pessoas pegam umas falas muito recortadas, mas assim, quem violenta, quem agride também sofre. E a Paty trouxe na fala dela uma coisa muito importante, que o histórico, quando você vai entender o histórico de todos esses homens que agridem, você entende por que ele é um agressor. Não estou justificando, mas a gente entende, né? Um pai que era alcoólatra, que enchia a cara, chegava e batia na mãe. Aí ele viu isso a vida inteira. Um tio que batia em todo mundo. Uma família extremamente machista, conservadora. Enfim, isso vai desenhando, né, essa pessoa para o mundo. E aí, dependendo de como a pessoa vai lidar com isso, ela vai ser assim, ter aversão a isso, né? Mas a gente sabe que a chance de ser assim é muito grande, né? E é isso, minha contribuição nessa pergunta. Eu vou pegar um gancho já na sua fala para iniciar a minha intervenção sobre isso, com um autor que eu gosto muito, que é o Winnicott, né? E ele fala dessa questão do ambiente como influenciador na personalidade das pessoas. E é disso. Eu amo o Winnicott. É disso que a gente começa a falar. Até para entrar, quando você usou a sua referência, uma pessoa também que fala muito sobre essa questão do encarceramento de massa no Brasil é a Juliana Borges. Tem uma coleção junto com a Djamila Ribeiro, muito legal, falando sobre isso, no recorte da população negra. Também leiam, que é muito bacana.
Mas aí, voltando aqui para o nosso tema, primeiro que é muito difícil se falar dessa questão do agressor, porque já vem com muito preconceito, né? As pessoas, nossa, vocês vão falar sobre o agressor, né? Vocês não vão falar das vítimas. A gente está em defesa das vítimas, mas a gente entende que é importante também falar do agressor, porque também é uma medida de prevenção. É isso que as meninas já pontuaram aqui, que a partir do momento que a gente olha para o agressor e entende que ele é um ser humano que precisa de tratamento, ou que ele entende, que ele percebe que ele precisa de tratamento, porque não adianta só a gente olhar, né, tratamento, as pessoas precisam perceber que precisam de tratamento, de ajuda, a gente está conseguindo evitar que outras mulheres sejam vítimas dessa pessoa. É importante frisar isso no início da nossa fala, porque é muito complicado a gente falar sobre esse tema assim que as pessoas, né, já associem que a gente está mesmo passando pano, como a Lili disse. Eu acho que a gente vai ter que ficar rolando isso até o final da live. Não estamos passando pano, não estamos passando pano, né? Mas eu acho que... Mas eu acho que essa perspectiva, não sendo muito repetitiva, mas é fundamental a gente entender o histórico do agressor, né? Porque ele está envolvido em situações, num contexto de vida, uma narrativa de violência, não dá para generalizar, mas a grande maioria, sim, é envolvida numa narrativa de violência familiar, né? E a gente precisa entender, porque a gente não pode tratar, e aí é para todos os casos de violência e para todas as pessoas. A gente nunca pode olhar para um fator, né? A gente precisa olhar para um todo, para se entender o que acontece e de que forma é a melhor intervenção a ser seguida. Então, acho que é um pouco disso para a gente começar aqui nosso bate-papo. E aí, aqui, a nossa próxima questão é questões de gêneros, né? A Lili começou a falar um pouquinho disso, eu queria que a Patrícia falasse, né? Como mãe de um menino, né? Qual que é o nosso papel, né? Enquanto mulher, nesse educar, e não que o educar seja só um papel da mulher, mas que hoje a gente vê que toda criança, independente se ela é criada só pelo pai, se ela é criada por dois pais, tem uma figura feminina ali, a professora, a avó, a tia, ali que traz elementos para a criação e para a construção da personalidade dessa pessoa. É super legal, né, falar disso, gente. Primeiro eu quero deixar claro que eu sou a fã de adolescentes, né, então... E eu acho que é uma fase riquíssima, porque é onde a gente consegue, né, trabalhar todos os tipos de questões que você possa imaginar, desde a questão do machismo, né, da masculinidade tóxica, da drogadição, da sexualidade. Então, é lógico que a gente pode começar isso muito antes, mas a adolescência é uma fase tão gostosa que, enfim. O meu filho, ele tem 15 anos. E é muito engraçado porque a gente conversa sobre tudo isso, né? Ele, inclusive, agora ele está numa fase aí que ele entrou para a ETEC e a gente sabe que a ETEC é o mundo de adolescentes, né? Então, só tem adolescente na ETEC, né? Meninas e meninos. E aí eu acho super bacana porque a gente vai conversando muito sobre isso. Então, se é um mundo de adolescente, eu imagino o quê, né? Que ele vai conhecer meninas, ele vai conhecer meninos. E aí é o momento que você vai falar e tem que ter respeito, né? Você tem que respeitar a fala, você tem que respeitar, né, a identidade, você tem que respeitar o que aquela pessoa quer, se ela quer ou não estar com você, se ela quer ou não ficar com você, se ela quer usar um short mais curto, tudo bem, não quer dizer que ela está se oferecendo, mas enfim, eu acho que começa muito quando você já está gestante, que você está gestante, aí você fala assim, ai, é um menino. Aí vem aquela frase que aquela frase que ela meio que ela autoriza o abuso e o estupro e que muitas pessoas utilizam demais e não percebem isso por conta, de novo, do nosso histórico, né, de machismo
enfim, que é aquela grande frase, né? Segura então suas cabras que meu bode está solto. Porque eu tô gestante de um menino, então aí eu já tô dizendo que quando ele vier, segura suas filhas. Que o meu tá solto, se você não segurar suas filhas, o problema é seu. E isso já é ruim, né? Porque então quer dizer que eu tô esperando o menino e tá liberado. Não, não tá, né? É um ser humano igual a se fosse uma menina, tudo bem. E aí eu começo, então, as pessoas entendem que eu só tenho que comprar roupinhas azuis, porque é menino, no máximo uma verde. O amarelo, o rosa, pelo amor de Deus, você não pode comprar uma roupa rosa para o seu menino. E não, ao contrário, eu posso. Por que o meu filho não pode usar uma roupa rosa? Porque, né, aí a gente lembra até da nossa ministra, né? Meninas de rosa, meninos de azul. Jamais. Né? O menino, ele vai usar o rosa, ele vai usar o vermelho, ele vai usar o amarelo, ele vai usar o que ele quiser, porque essa cor de roupa, ela não está dizendo sobre a sexualidade dele, né? É apenas uma roupa que ele vai estar usando. E eu acho maravilhoso homens de rosa. Fica a dica. E... eu também. Não é? Pois é. E aí, depois disso, começa, né, aquela fase dos brinquedos. Então, para o menino, eu só posso dar super-herói, né? E para as meninas, eu vou dando boneca, eu vou meio que dizendo que a menina, a mulher, ela vem para cuidar de um bebê. Eu dou uma cozinha quando ela fica maiorzinha, eu dou uma vassoura, mas para o menino, não, só super-herói. Aí eu dou um skate, eu dou uma bicicleta, porque eu vou dizendo que o menino, além dele ser um super-herói e a menina não, porque ela fica dentro da cozinha, eu digo que ele é um super-herói. E aí eu digo também que as brincadeiras dele não precisam ser dentro de casa, pode ser externo, né? Podem ser brincadeiras radicais. Das meninas, não, elas têm que ficar dentro de casa, cozinhando, cuidando do bebê, que é a boneca, já vai aprendendo, né? E aí, depois disso, ele vai entrando naquela fase dos 7, 8 anos, né? E aí todo mundo fala, mas ele não precisa fazer nada dentro de casa, porque ele é menino. Ao contrário, né? E aqui em casa sempre foi muito isso, era tão normal que nunca teve uma discussão de dizer sim ou não. Então, assim, sim, o menino como a menina, eles têm as tarefinhas deles de casa, né? E são as mesmas tarefas, não vai mudar nada por conta da sexualidade. Então, ele já consegue arrumar a cama dele, que nem a menina, igual, não muda, né? Ele pode, sei lá, com 9, 10 anos, ele pode guardar uma louça. Se você tiver o cuidado, ele pode lavar uma louça, ele pode tirar um lixo, ele pode, porque ele não é diferente da menina. E isso que, às vezes, nós, como mães, né, esse ambiente familiar vai separando o menino e idolatrando ele, dizendo que ele não pode fazer essas tarefas porque é só de menina. E, às vezes, isso é tão normal na nossa sociedade que a gente não percebe. E a gente não percebe que a gente está criando um menino machista, que a gente está transformando a identidade dele numa masculinidade tóxica. E aí, quando ele vira adulto, a gente fala, mas o que eu fiz de errado? Né? Mas é que isso está tão inserido na sociedade que, às vezes, não é perceptível. E às vezes assusta um familiar quando você fala assim, mas o meu filho, ele lava louça. Nossa, ele é menino e ele lava louça? Sim, gente. Ele lava louça porque ele é uma pessoa normal, igual uma menina, não tem diferença, né? E aí, esses tipos de coisa que a gente vai fazendo e que a gente vai dizendo para ele que ele é melhor do que a menina. E a gente não percebe. Então, eu acho que a gente tem que ir trabalhando isso. Uma outra coisa que sempre me incomodou muito é o menino, acho que todo mundo já deve ter visto essa cena, né? O menino de 2 aninhos, 3 aninhos, com o pai ou um familiar na rua e passa uma menininha ou uma mulher já adulta, e aí o pai, vai lá, olha que linda, então aquele termo mais chulo, olha que gostosa,
Gente, você está entendendo o que você está fazendo com seu filho? Você está entendendo que você já está dizendo para ele que ele não tem que respeitar o sexo oposto, né? E aí entrou na fase da adolescência e começa a ficar, né? Porque hoje não é mais namorar, né, gente? Isso era na nossa época. Então vai ficar. Aí eu tenho que ficar com todas as meninas? Será que eu tenho que ficar para provar que eu sou o garoto legal da escola, que eu sou o pegador, porque a sociedade diz que o menino tem que ser pegador, né? Que ele tem que ser machista, ele tem que ser o macho alfa. Ah, outra coisa, ele não pode chorar, porque ele não sente dor, né? Então ele não tem sentimentos, então aí quando vai chorar eu vou lá e falo para ele, engole o choro, homem não chora, isso é coisa de menininha. E são termos que a gente vai utilizando e que a gente não vai percebendo. Então, eu sempre tentei ter esse cuidado. Pode ser que eu me surpreenda lá na frente, né? Porque a gente está falando de ser humano. A gente orienta, a gente caminha, a gente dá ali os caminhos que a gente entende que são mais bacanas. Mas a pessoa, ela também vai fazer as escolhas dela. Mas hoje o meu filho com 15 anos, a gente tem uma conversa muito aberta. Então ele entende que ele tem que respeitar a garota também de 15 anos que está ali, que seja uma amiga, que seja uma colega de sala, que seja alguém que de repente ele entende que, né, que vai ficar, né? Não que eu apoie. É muito legal, né? É muito legal ouvir e, assim, ver aqui a participação do pessoal falando de situações que aconteceram com elas. Por exemplo, a Célia traz aqui, ó. Tem um belo garoto hoje de 7 anos. Quando bebê, me recordo de uma visita do meu pai que me questionou por que meu esposo foi trocar a fralda e não eu. Né, a cultura machista. A Michelle fala o seguinte: ele lava a louça porque ele é um ser humano normal. De fato, Exatamente. a gente entende dessa forma, mas a maioria das famílias não. A gente vê, por exemplo, festa de final de ano, que está todo mundo reunido, quem que cozinha, né? Quem que limpa a bagunça depois? A gente vê os homens todos sentados na sala, todo mundo lá conversando, e as mulheres lá se matando para fazer tudo. São pequenas coisas que a gente para observar, né? A gente fala de um conjunto, mas essas são pequenas coisas que a gente tem que observar no dia a dia, que são potencializadores, né? A Patrícia estava falando e eu pensei também a questão do diálogo, né? A gente conversa com as meninas muito mais, né? Sobre o que elas têm, o que elas não têm que fazer, a forma que ela não deve agir para não ser caracterizada de tal forma, o que ela pode falar, o que ela não pode falar, o tipo de roupa que ela pode usar, o que ela não pode usar, e a gente não tem diálogo nenhum com meninos sobre essa questão das relações, né? Sobre, olha, você tem um limite, você não pode passar desse limite, a permissão, ela é importante. Então, a gente não tem esse diálogo com os meninos. Com os meninos, é naturalizado que ele pode tudo, porque a gente não fala o que ele não pode, né? A gente não chega com as meninas, a gente só fala do que elas não podem. E com os meninos é só do que está liberado. E isso é um processo muito importante de construção, né, com os meninos. E aí, eu queria ouvir um pouquinho da Lili sobre o que ela pensa, o que ela acha sobre essa questão. Então, primeiro que Só para terminar, eu acho também que é muito importante nessa construção de posicionar os meninos sobre o que eles não acham, sobre o que eles não devem fazer, mas eu acho também na construção do que eles não devem permitir que os outros façam. Porque a partir do momento que eu sei que eu não posso fazer, mas eu me calo diante dos outros fazendo, você também é cúmplice daquela situação. Você não está sendo um agente que se diferencia ou que está se posicionando, né? Então, eu acho que é importante nesse processo de construção mostrar para o menino, né? Mostrar, assim como a gente faz num processo de racismo, de injustiça. Ó, se você está numa situação de injustiça, qual que é o seu posicionamento, né? Você permite, se você vê uma mulher sendo agredida na rua,
Você permite? Se você vê uma pessoa sofrendo racismo, você permite? Então, se você é menino e você vê outros meninos cometendo ações machistas, ações constrangedoras, fazendo aquilo que não se deve fazer, que você também tem que se posicionar. Acho que isso é uma questão muito importante nesse processo. Beleza. Eu acho ótimo ouvir a Patrícia falar, porque assim, né, ela foi trazendo as fases mesmo, né, da criança, pequenininho, depois vai crescer, na adolescência, isso é muito bacana. Esses dias eu estava lendo sobre uma outra coisa que os cientistas têm pesquisado, que é a questão de que o quanto nós mulheres trabalhamos, né? E o quanto o nosso exercício mental também é muito desgastante, né? Porque às vezes a parte está trazendo essa questão dos cuidados domésticos, eu estou pensando também nos maridos, né? Porque as mães criam os homens não para fazer coisas em casa. E aí o cara casa, e aí a mulher, ela tem que dizer tudo o que ele tem que fazer. E aí se ele não, mas você não me pediu ajuda, mas você não me disse que era para fazer. Então, assim, além de fazer tudo, a gente ainda tem que planejar todas as ações da casa. E esse estudo, eu não vou lembrar o nome certinho do termo que eles usam, que é um termo em inglês, esse estudo, ele fala justamente disso, de que não é só o trabalho físico que a mulher empenha dentro da casa, mas é o trabalho intelectual e mental, de coordenar. A mulher coordena toda a casa de uma forma como alguém coordena um evento. Se alguém aqui já coordenou algum evento, sabe o quanto isso cansa. Só que assim, pensa fazer isso 24 horas por dia. É um empenho, um trabalho mental, um esforço intelectual muito grande. De estar sempre dizendo que o outro tem que fazer, agora faz isso, agora faz aquilo, e sabe, coordenar tudo isso. Isso desgasta muito as relações, desgasta muito a mulher, né? É legal fazer esse parênteses. E em relação à questão de gênero, é muito importante também a gente pensar que isso que a Débora falou é fundamental. Não basta você dizer, mas eu não sou machista. Não, meu bem, você tem que ser um defensor de mulher. Esse é meu ponto de vista, né? Não é só não ser machista, você precisa ser um defensor de mulheres. E aí eu lembro, tem muitas experiências de tribos, né? A gente se afastou muito das nossas tradições, mas nas tribos os homens defendiam as suas mulheres. Mas não estou falando que defendiam porque elas eram frágeis, não é nessa conotação, é no sentido de que, a mulher da tribo, ela também é a minha responsabilidade. E eu acho que o que falta é esse sentimento de que, não precisa ser minha tia, ser minha mãe, ser minha avó, ser minha filha para eu me importar com essa mulher. Eu tenho que me importar com todas as mulheres, porque todas as vidas de todas as mulheres importam. Não é só a vida da minha mãe ou da minha filha. Eu não preciso que seja minha filha para eu me sentir, ai meu Deus, para de ofender essa pessoa. Não, tem que ser com todas as mulheres. E tem um exemplo muito bacana de um vídeo que eu vi essa semana, de um trem, eu acho que não era nem aqui, era em algum outro país, que os rapazes estavam olhando com o celular por baixo do vestido da moça. Ela estava em pé segurando, não sei se vocês viram esse vídeo, ela estava em pé segurando assim no ferro do trem, e aí os meninos estavam com o celular embaixo do vestido só para ver a calcinha dela. Olha isso. E aí tinha um outro senhor sentado do lado desses meninos, que ele fez o quê? Sem fazer nenhum escândalo, ele levantou, tocou no ombro da moça, você não quer se sentar? Ela se sentou e os meninos pararam de ficar vendo a calcinha dela. Mas o que ele ensinou com essa ação? Ele ensina que todos nós somos responsáveis pelas nossas mulheres, que todo homem pode ser alguém que defende, não que nós precisamos de defensores, mas no momento em que a nossa sociedade se encontra, ainda é o momento que a gente precisa ser defendida. Eu espero de verdade, eu sou muito otimista, que exista um momento em que a gente não precisa mais de ninguém nos defendendo, mas no momento em que a gente está, a gente precisa sim. A cada 4 minutos morre uma mulher. Então, infelizmente, a gente precisa de gente defendendo a gente. Não é nem uma questão de mimimi, é questão de sobrevivência mesmo, né? Porque a gente sabe que os dados do feminicídio estão aí para, né? Não é coisa da nossa cabeça, né? Enfim, me empolguei. Legal. Tem uma pergunta aqui pra gente, da Célia. E aí, deixa eu ver se é da Célia. Não é da Célia, é da Rosana. Quero até fazer uma correção aqui, que eu cumprimentei a Letícia Silva, que estava aqui com a gente, mas na verdade é a Rosana, ela está usando o Facebook da filha dela. E aí a pergunta que ela faz é o seguinte:
como acessar o agressor? Aí eu vou direcionar essa pergunta primeiro para a Patrícia, e aí ela fala o seguinte, porque ela menciona a Patrícia, né? Ela fala o seguinte, como eu acesso o agressor para que ele não faça outras vítimas, até porque, bem como colocou a Patrícia, ele é um cidadão de direito, precisa ser cuidado sem ser paternalista. No sentido social mesmo, de reinserção social, de um ser cidadão, né? Ah, legal. Eu estava dando uma olhada no site do Ministério Público do Paraná e no site do Senado. E lá eles trazem alguns projetos de algumas cidades que inseriram sob esse olhar do cuidado com o autor de agressão, né? E é bem bacana que os dados deles dizem que de 300 homens que participaram de alguns programas, teve 0 reincidência. Isso no Paraná. E no Senado, eles tiveram apenas 4 casos. Então, para a gente entender o quanto que, de fato, é importante esse tipo de programa, né? Para que a gente cuide desse agressor. E aí tem uns relatos que são muito bacanas, tanto das mulheres quanto dos próprios autores da agressão, dizendo que, de fato, eles conseguiram entender esse processo da violência, eles conseguiram entender que eles podem resolver os problemas de outra forma. Então, assim, eu acho que é bem bacana. E esses programas, eles trabalham com a justiça restaurativa, né? E assim, gente, é muito legal porque você vai entender que dentro dessa questão da justiça restaurativa, não é só uma justiça que é punitiva, como a gente falou anteriormente. A justiça restaurativa, ela traz tanto o autor da agressão quanto a vítima para entender esse contexto e tentar trazer soluções que sejam bacanas para os dois. Mas quando a gente está falando aqui de agressor, é isso mesmo que a gente tem sempre que deixar claro que a gente é um tema que, de fato, podem ter alguns olhares que vão dizer que elas estão defendendo o autor, né, da violência, só que a gente tem que sempre pensar que o nosso foco é o direito, né, e as violações desse direito. Quando eu digo que eu não posso discutir um tema e falar do autor da agressão, eu também estou violando o direito dele. O direito dele de se reinserir na sociedade, o direito dele, né, de sair desse ciclo de violência, porque esse ciclo de violência não é só da vítima. É óbvio que a gente entende o contexto da vítima, a gente não está aqui, como foi dito pela Lili, a gente não está aqui passando pano para ninguém. A gente está falando de direitos, tanto do agressor quanto da vítima, né? Legal. Porque senão a gente viola o direito, né? E eu acho que quando para identificar esse agressor, a gente vai ter várias fases. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho do ciclo da violência, né? Que aí acho que a gente consegue identificar um pouquinho esse agressor. E a gente sabe que o ciclo da violência, ele tem aí as 3 fases, né? Que a gente fala que a primeira fase é aquela fase onde o agressor, ele começa a fazer alguns tipos de violência, mas que são muito sutis, e ele vai dizendo para aquela vítima que ela que está fazendo algo de errado, e por isso que ele está agindo daquela forma, que ele está tendo aquele comportamento, até o momento que tem a explosão. A gente estava falando um pouquinho, esses dias até no local de trabalho, que no contexto da pandemia, a gente está indo na segunda fase, né, do ciclo da violência, que é a fase da explosão. Porque as pessoas, elas estão ficando tão juntas, né, dentro do ambiente familiar, que a fase da explosão ela já está mais expansiva. E a fase da explosão é onde acontece, de fato, essa violência, que é a agressão física, né? Porque a psicológica, ela já veio acontecendo, ela foi muito sutil, ela não foi perceptível. Muitas vezes a vítima, ela né, foi se culpabilizando pelo que estava acontecendo.
Enfim, aí chegou na fase da explosão, aconteceu a agressão, essa vítima, ela ainda se culpabiliza, porque, se eu talvez não tivesse usado aquela saia curtinha, ele não tinha explodido, aí ele não tinha me agredido. E aí tem aquela fase que a gente fala que é a fase da reconciliação, né? Que aí ele vem, ele pede perdão, ele fala que não vai acontecer mais, e aí eles ficam na fase da lua de mel. Enfim, então todas essas fases elas têm que ser perceptíveis para a gente conseguir identificar esse agressor. E eu digo que muitas vezes a gente consegue identificar esse agressor na primeira fase, que seria o ideal, né? Que é a fase que não é perceptível, principalmente eu acho que nós, mulheres, que já tivemos um relacionamento, seja ele um casamento ou um namoro, enfim, algumas coisas a gente vai deixando passar porque elas são sutis. Então, Patrícia, por que você está com esse batom vermelho? Eu não gosto quando você usa esse batom vermelho. E aí eu acho que é bonitinho quando ele fala para mim não usar o batom vermelho e eu não vou mais usar o batom vermelho. Mas isso já é um indício de uma violência. Ele já está, de alguma forma, querendo me poldar, ele já está querendo me modelar para que eu seja da forma que ele quer. Mas você vai usar essa saia? Mas e esse decote? Nossa, mas por que você não prende o seu cabelo? Ele solto, né? Eu não gosto, mas, poxa, ele me conheceu com a saia curta, com o cabelo solto, de batom vermelho. Mas aí, se você for parar para analisar, ele não quer que você chame a atenção de outras pessoas, né? Então, ele quer meio que te apagar para que você fique ali só para ele. Então, você vai ser o objeto dele, o objeto de prazer e o objeto sexual, o objeto de uso só dele. E essas coisas, infelizmente, nós, mulheres, a gente vai achando que é bonitinho, ele me ama, por isso que ele está tendo esse tipo de cuidado, não quer que eu saia com a saia curta, não quer que eu saia à noite, e aí o fato da gente achar bonitinho, ele me ama, ele está cuidando de mim, a gente vai deixando passar. E muitas vezes a gente só vai perceber essa violência quando ela vira de fato a agressão. Então, eu acho que a gente tem que ir tendo esse olhar mais amplo para esse tipo de atitude. Legal, Patrícia, obrigada. Eu queria contribuir com a pergunta da Rosana na questão de como a gente acessa, né, os agressores. E aí, hoje, existem alguns mecanismos de intervenções já existentes, né? A maioria deles no viés do judiciário, né? Muito em conjunto com essa questão da penalização, né? E aí vem como um processo de intervenção nesse processo judiciário, mas também tem ONGs, tem entidades que trabalham diretamente com esses agressores. E aí, tem dois caminhos, né? Ou ele é penalizado e é indiciado a cumprir essa intervenção, ou ele busca a alternativa, né, a ajuda por conta própria. O agressor se identifica, a família identifica, indica para esse agressor uma intervenção para ser trabalhada. E aí, nesse sentido, existem grupos, né, de reflexões, existe o programa de sentença da justiça, né, existe o programa de mediação familiar e comunitário, as terapias comunitárias acontecem e elas fluem nesse sentido, também existe muita terapia comunitária para agressor, existe programa de redução de agressores conjugais, né, de reeducação, também os programas que trabalham com drogas psicoativas também, em paralelo, tem trabalhos com agressores, porque a gente sabe que drogas são potencializadores, não é justificativa e não é porque ele bebeu, é uma característica que já vem com ele, mas a bebida e as drogas a gente vê, na maioria dos casos, como um potencializador ali, né, da agressão, e aí é assim que se acessa aos agressores. Eu queria contribuir com essa questão, eu fui buscar, né, e aí eu vi um autor que fala muito sobre essa questão, que é o Beira, né, e aí ele fala o seguinte, em uma das pesquisas que eu li,
A penalização, ela é muito importante, mas agora nós precisamos pensar numa justiça mais progressista, no sentido de pensar que, além da criminalização, a gente precisa promover práticas psicossociais e de transformação social, centrada no retorno desse sujeito à sociedade, respeitando os direitos humanos, equidade de gênero e diversidade. E aí eu acredito muito que é isso que a gente está dizendo aqui, né? A importância da gente tratar o agressor para que ele não reincida, para que não aconteçam outras vítimas, que ele possa ser reinserido na sociedade num outro formato. Até porque os grupos, eles são fundamentais, porque no grupo a gente pode refletir sobre gênero, a gente pode refletir sobre masculinidade, né? A gente pode refletir sobre limites, sobre desnaturalizar a violência para esse indivíduo, que para ele, às vezes, a violência é naturalizada, ele cresceu no ambiente onde isso acontecia, ele viu as referências dele fazendo, então, para ele, aquilo também vai funcionar, deu certo. E a gente vê isso em várias falas, né? Eu apanhei quando era criança, deu certo para mim, por que eu não posso bater no meu filho? E aí, qual é a diferença de um homem? Ah, o meu pai bateu na minha mãe, ela viveu com ele até morrer, por que eu não posso bater na minha mulher? O ciclo da violência, ele se repete, né? Ele tende a se repetir se a gente não romper, se não tiver um processo de rompimento ali. E aí, a Lili quer fazer alguma consideração? Então, primeiro, acho muito bacana isso que você está trazendo desses locais todos. Algumas experiências que eu também dei uma olhada, né? Além da do Paraná que a Paty citou, no Mato Grosso também eles têm uma experiência fantástica com os autores de agressão. No Rio Grande do Norte também. E no Distrito Federal. São locais que eu olhei, que eu pesquisei, que têm experiências fantásticas, todas elas no âmbito do judiciário. Então, é o próprio judiciário entendendo que, assim, tá voltando, os caras estão voltando aqui, estão reincidindo. O que a gente pode fazer? O próprio judiciário se mexeu, se organizou, se mobilizou para fazer essa intervenção. Existe também um espaço muito potente, para além do judiciário, que pode ser ocupado, usado dentro das unidades básicas de saúde, que são os NPVs, né? Que são os núcleos de prevenção à violência. Então, assim, vai depender, óbvio, de como a equipe está se organizando, se articulando, mas é um espaço muito potente. O NPV, ele foi pensado justamente para prevenir, para trabalhar a cultura de paz, prevenir violência. Porém, se a equipe é uma equipe que tem uma maturidade, porque, assim, a gente tem que entender que falar de tratar o autor da agressão também exige muita maturidade da equipe, né? Eu já ouvi psicólogos que dizem que não fazem atendimento para autor de agressão, por exemplo. Eu tenho um respeito profundo, tremendo pelos meus colegas psicólogos, só que aí o psicólogo diz, olha, não faço, não atendo. Tá, mas só tem aquele psicólogo naquele território e eu tenho um cara que quer muito se conhecer, se perceber nesse mundo, entender o que está acontecendo com a vida dele, por que não está dando certo esses relacionamentos todos, ele não tem a oportunidade, porque o profissional não tem a maturidade, né? Então, existe essa potência dentro das unidades básicas, e se a equipe tem maturidade, é possível, sim, os próprios casos que são acompanhados, porque a própria unidade notifica muitos casos, né? Os próprios casos que são acompanhados podem ser trabalhados de alguma forma ali dentro da unidade, para tentar trazer, sensibilizar esse homem, de repente oferecer para ele um atendimento individual, ou até mesmo um atendimento em grupo, por que não? Só entre homens, né? Então, existem muitas possibilidades de intervenção, na verdade. Não só da unidade básica, mas equipamentos da assistência também podem ser parceiros, os CRAS podem ser parceiros, né? Os CREAS, porque existe uma equipe lá que tem uma especificidade, que é a questão de entender muito mais profundamente a questão da violação de direitos, da violência propriamente dita, né? Os técnicos do CREAS têm uma vivência fantástica sobre a questão da violência, né? Então, e também acredito que seja na linha dos ciclos de justiça restaurativa, penso que seja a linha mais ideal de atuação, que faz mais sentido, pelo menos para mim, nesses casos, né? E é isso. Outra coisa importante, deixa eu ver se eu não esqueci. Por que a gente diz autor da agressão e não agressor? Quando a gente diz autor da agressão, a gente primeiro está tirando esse estereótipo de que, olha lá, ele veio de Marte, ele é um monstro, né?
Porque quando a gente fala que a pessoa é um monstro que veio de Marte, a gente desumaniza a pessoa. E tá bom, é um monstro que veio de Marte, joga ali naquela sacola das pessoas que são monstros de Marte, acabou. Vamos pro próximo, né? Então a gente desumaniza. Dizer autor da agressão significa que qualquer um aqui, qualquer um de nós pode ser autor de alguma agressão em algum momento da vida, assim como a gente é, né? Se a gente for pensar na violência propriamente dita, todos nós agredimos em algum nível, de alguma forma, né? A gente pode ser agressivo em algum momento da vida, né? Então, até com os nossos filhos, a gente pode ser autor de agressão, autora de agressão. Então, a ideia de usar esse termo é justamente tirar esse estereótipo de que o cara é o agressor, ele é um monstro, não é homem, não é humano, né? Não, ele é um ser humano que foi construído socialmente, implicado na cultura ali, misturado na cultura, e saiu isso. O que a gente faz com isso, né? Eu acho que essa é a pergunta. O que mais é possível de se fazer com esses autores de agressão? Eu acho que nessa perspectiva, Lili, eu entendo também que é uma tarefa dos profissionais em si, dos órgãos que trata diretamente com agressores ou que estão mais ligados a essa temática, da gente poder se repensar como uma política do Estado, né? Porque a gente tem hoje um sistema mais de justiça voltado para isso, e organizações, algumas outras prefeituras, que aí entra alguém que tenha um olhar sensível para isso, implementa uma política ali naquele território, mas aí passou a eleição, perdeu, aquela pessoa saiu, já não tem mais, não é uma coisa que acontece, né, periodicamente, é uma coisa que acontece ocasionalmente. Então, quando a gente para pensar como uma política de Estado, a gente para pensar, inclusive, com pesquisa, com dados, com embasamento, com equipe técnica pensando sobre essa temática, né, para que aconteçam as intervenções nos territórios. Acho que é fundamental nessa perspectiva. A Célia, ela compartilha aqui com a gente, né, que um dos desafios, quando ela entrou na unidade onde ela atua, um jovem rapaz procurou ela porque queria ajuda, e o relato dele é que ele agredia a companheira e ele não sabia como parar. Então, o quanto é importante, né, a gente estar sensível e aberto para poder auxiliar quanto profissional na procura, né, do agressor em si. Queria colocar aqui como acessar os serviços de proteção, né, atendimentos à vítima. Eu falei um pouquinho já desse acesso através do judicial, né, da penalização e da intervenção vindo nesse viés, e da busca autônoma. Mas, Lili, você quer comentar, falar alguma coisa sobre isso? Então, nesse caso, né, no caso do autor da agressão, ele tem mais dificuldade de encontrar esses espaços, assim como a Célia trouxe. Mas, em tese, na teoria, a porta de entrada para um atendimento psicológico, por exemplo, psicoterapia, seria a unidade básica de saúde. Ele procurar a unidade básica de saúde para um atendimento individualizado, ou até mesmo um atendimento em grupo, dependendo de como se organiza a unidade básica. Isso para o autor da agressão. Mas existem também esses espaços que você trouxe, que são de organizações que não são governamentais, que também são abertos para cuidar. Aqui em São Paulo, nós temos o Instituto SEDES Sapiens, que eles têm um trabalho fantástico com autores de agressão, e lá eles recebem também os homens que vêm do judiciário, mas existe uma possibilidade de também um tratamento para quem não veio direto do judiciário. Então, se o homem for até lá e procurar uma ajuda, ele com certeza vai encontrar uma porta aberta, né? Isso para quem procura de forma autônoma, né? Em relação às mulheres vítimas de violência, são os canais que a gente conhece, Disque 100, 80, Delegacia da Mulher, existe o Centro de Defesa, né, o CDCM, que é um Centro de Defesa da Mulher. Existem inúmeros serviços que estão aí de portas abertas, né? A própria unidade também, os serviços de saúde também são espaços que estão aí para acolher as mulheres que são vítimas, né, de violência. E é isso. Legal. Patrícia, quer fazer algum comentário sobre isso? A gente já está indo para o final da nossa live. Sobre a questão que a Célia trouxe, é interessante porque
já teve alguns casos que a gente atendeu na unidade de saúde, e às vezes uma conversa que você tem com esse autor já é tão esclarecedor para ele que a gente tem alguns relatos das vítimas que a partir daquela conversa, né, daquele esclarecimento, de trazer para ele o contexto de fato do que está acontecendo, ele já consegue dali já fazer outro tipo de manejo, né? Ele já consegue não se expor a esses conflitos, ele já consegue ter o controle de não entender que ele precisa bater para resolver. Então, eu acho que a unidade de saúde é um local que é porta aberta, que esse autor ele pode chegar, ou então essa vítima pode chegar, e dali eu acho que a gente consegue abrir vários caminhos, né? A maioria dos casos que estão inseridos nesses programas de reabilitação que a gente trouxe são todos via judiciário, mesmo quando ainda não estão lá, né, com o processo já julgado. Mas eu acho que é isso, a unidade de saúde é uma porta aberta. Se for um autor de violência que ele está aí com as questões do uso das substâncias, do álcool, a gente tem o nosso serviço que é o CAPES, que também é um serviço porta aberta, então ele pode ir até esse serviço. Hoje a gente sabe que por conta do contexto da pandemia, a Defensoria Pública ela liberou um número que é de WhatsApp, que essa mulher ela consegue fazer pedir esse socorro via esse WhatsApp. Então, assim, hoje os nossos serviços da assistência, eles estão funcionando todos, então essa vítima e esse autor, eles não estão hoje, por conta da pandemia, eles não estão aí perdidos, eles têm toda a assistência, então, e a gente está disponível aí para fazer esse acolhimento e essa escuta. Obrigada, Patrícia. Antes de passar para as considerações finais, quero agradecer aqui a Cristiane, que esteve com a gente, aí a Bárbara, o Benedito Carlos, o Derli Bicudo, que é do Conselho de Saúde lá de Ferraz, o Rodrigo aqui está com a gente, a Michele de Itaquá, a Sandra, a Rosilene, a Débora, a Leonilda está aqui com a gente também. Queria agradecer a todos vocês. Agradecer pelos comentários, pelas intervenções, pedir para as meninas, quando acabar a live, ir lá, responder os comentários, né, curtir, isso é importante. A gente não consegue responder todas as perguntas aqui, e a gente tem um tempo curto, a gente já está passando de 1 hora de live, por incrível que pareça, a gente já está 1 hora debatendo, mas aí depois a gente tem o cuidado de ir lá, responder, dar uma atenção para as pessoas que estão aqui participando com a gente. E aí eu vou começar pela Patrícia, suas considerações finais. Então, reforçando a importância da gente olhar para esse agressor como também uma vítima aí da sociedade, uma pessoa que tem um histórico que com certeza houve algum abuso, alguma violação de direitos, deixando claro que a gente está aqui pela não violação dos direitos, tanto do autor quanto da vítima, e eu acho que é isso. A gente tem que começar a mudar, pensando que a gente está muito focado em empoderar nossas meninas, né? A gente traz ações para que elas se defendam e a gente acaba esquecendo de dizer para os meninos que eles não podem fazer. Então, a gente só fala para a menina se defender e não fala para ele que ele não tem que fazer. Então, hoje a gente tem que caminhar junto. Então, eu vou dizer para a menina como ela vai se defender, quais são os direitos dela, mas eu também tenho que dizer para o menino o que ele não pode fazer, qual é o limite que ele pode chegar, né? Eu tenho que trazer essa equidade de gênero, e isso a gente pode começar dentro da nossa própria casa, né? Com a educação dos nossos filhos. Eu acho que a gente pode levar essa reflexão de hoje para os nossos amigos, para os nossos familiares, e a gente tentar disseminar isso como uma ideia que é necessária para que a nossa sociedade ela fique um pouco menos adoecida, porque hoje a gente está numa sociedade muito adoecida, e voltando aí o contexto da pandemia, isso tem sido
muito fortalecido, e a gente tem que quebrar isso, né? Esse ciclo de violência. A gente tem que fazer e trazer formas que a gente consiga caminhar para que a nossa sociedade ela seja uma sociedade menos violenta, para que os nossos meninos e os nossos futuros homens eles tenham um olhar, né, mais amplificado em relação às questões de direito, de igualdade, e para as nossas meninas que elas consigam se defender. Acho que é isso. Obrigada pela oportunidade, Débora. Foi um prazer. Obrigada por ter vindo, ter topado estar aqui conosco. Lili? Ai, gente, passa tão rápido. Então, minhas considerações, eu acho que é super importante espaços como esse que a Débora está trazendo, entendeu? Para a gente poder falar disso. Quando que a gente ia imaginar que a gente ia ter oportunidade de falar de uma assunto como esse, para várias pessoas ouvirem? Quando? Né? Então, eu acho que esse já é um passo, pode parecer que não, mas alguém com certeza ouviu alguma coisa aqui que vai servir para a vida. E não existe certo ou errado na criação dos filhos, tá, gente? A gente não está aqui dizendo regras, ia usar outro termo, mas estamos numa live. Nós estamos aqui dizendo regras sobre criações de filho, né? Porque já tem muita carga em cima das mulheres e das mães, né? Ah, eu faço errado, eu faço certo. A questão aqui é que a gente pode ser melhor. Então, como posso ser melhor cada dia? Né? Como eu posso ser uma mãe melhor? No sentido de fazer com que o meu filho enxergue o mundo através dos meus olhos. Porque se a gente conseguir fazer com que os nossos meninos enxerguem o mundo através dos nossos olhos de mulher, com certeza eles não vão ter essa visão, né, distorcida do que é na mulher, de como tratar a mulher. Então é isso, é todo dia um treino de dizer para o nosso amigo, olha, cara, você está me interrompendo várias vezes na fala. Você já me interrompeu aqui 10 vezes na minha fala. Né? É isso, é ir dizendo. Eu disse, né? Eu já disse isso. Então. E às vezes os nossos amigos, né, eles fazem e eles não percebem, porque é muito automático e, como a Patrícia disse, é muito sutil. Então, é no dia a dia, no cotidiano, é falando da pensão, como eu falei. Ah, e aí, a pensão já pagou? Sua filha, você já foi ver? Né? Então, são atitudes essas, assim, do dia a dia que a gente vai pensando e vai contribuindo para que aquele homem amplie o olhar dele em relação ao que é ser homem, né? Identidade, né? Enquanto homem cis, no caso, né? Nessa sociedade, que papel que ele exerce. E aí a gente vai contribuindo no dia a dia, com a convivência. Os homens precisam conviver mais com as mulheres, né? A gente tem uma cultura muito de segregar, o clube do bolinha, o clube da luzinha. Na festa de família, fica a mulherada na cozinha, limpando a cozinha, lavando a louça e cozinhando. Não é que tá errado, não tô dizendo que tá errado, gente, por favor, mas assim, sei lá, eu gosto de cozinhar, eu gosto de ficar na cozinha, não é isso. A questão é, a gente precisa misturar mais, precisa estar mais junto, mulheres e homens, né? O homem precisa conviver mais com mulher, para eles entenderem melhor como que isso funciona, e a partir disso respeitarem nosso espaço, nosso desejo, nosso querer. E aí o que eu quero deixar de contribuição é isso, que a gente converse mais sobre papel de gênero, que a gente converse mais sobre violências no plural, que não é só essa, são várias, para que a gente consiga construir uma sociedade mais compassiva, mais amorosa, mais respeitosa. É isso. Obrigada, Lili. Eu quero finalizar dizendo que esse espaço aqui é um espaço de construção coletiva mesmo, né? Por exemplo, esse tema surgiu de uma intervenção da Patrícia na nossa live passada aqui com a Cristiane Bezerra, e aí a Lili conversou com outra pessoa, falou, não, a gente precisa falar sobre isso. E quem a gente traz? Quem fez a intervenção na nossa live passada sobre isso. Então, é uma construção coletiva mesmo. Quando a gente fala pessoas, comentem, façam as suas intervenções, sugiram temas para a gente. Então, é para a gente construir junto mesmo, né, esse processo. Isso é importante. Cris, bem-vinda. A gente está encerrando a nossa live já, mas vai ficar lá na minha página, Débora Machado PSI. Pode compartilhar, que aí ela fica lá, vocês podem assistir a live, pode compartilhar. Geralmente o número triplica de visualizações depois, nos próximos dias, porque as pessoas às vezes não conseguem acompanhar aqui ao vivo, vai lá assistir, comentar também depois.
E aí eu quero agradecer a todos que participaram, a todos que comentaram, agradecer a Lili pela sugestão do tema, por essa construção, por ter convidado a Patrícia, a gente ter feito um ótimo debate, uma ótima discussão aqui hoje na minha página, e ela é só mais um instrumento dessa construção coletiva e dessa colcha de retalhos que a gente está construindo aí, né? Então, boa noite a todos, muito obrigada e até a nossa próxima live. Ai, Walterson, muito obrigada. O Walterson, ele é o nosso assessor de comunicação, ele fica lá, ele fica com 4 celulares, compartilhando em tudo quanto é grupo, em tudo quanto é página, curtindo. Ele falou, minha mão até cansa de tanto coraçãozinho. Obrigada, Walterson. O Walterson é exemplo de um homem que apoia, entendeu? Não estou dizendo que ele é feminista, não, mas o Walterson é exemplo de um companheiro que apoia. Eu tiro e trago as demandas, ele faz os memes, ele faz a criação, tadinho. Ele fica todo aqui à nossa disposição também. Gente, obrigada. Boa noite a todos. Beijo.